Então, neste sábado de manhã, estamos aqui reunidos na fé do café, sem café. Mas estamos aqui, eu, Ana Abelha. Eu, Felipe, de novo. E eu, Cláudia. Segunda pessoa aqui. Olha só, já entrou no quadro oficial. Então, hoje nós vamos falar sobre muitas coisas. Então, pega o seu cafezinho, senta confortável. Ou pensa que você está num lugar diferente do seu ônibus barulhento, cheio de gente fedida. E vamos lá. Vocês latindo não dá licença? Eles estão tendo uma discussão da relação ali atrás. Então vamos lá, gente. Eu queria falar com vocês sobre uma questão que tem meio assolado ultimamente. Que é a questão da intensidade das coisas. Dos produtos que nos vendem cada vez mais brutal, cada vez mais terror, cada vez mais crimes na TV, crimes no rádio. A Voz do Brasil são crimes. E em paralelo a gente tem o presunto com menos sódio, a gente tem o refrigerante com café, com menos alguma coisa, com o shampoo com 3 vezes mais qualquer coisa, 5 vezes mais, aí o outro é 10 vezes mais, aí o outro é low, aí o outro é 1 milhão de termos que a gente nem sabe o que quer dizer. E a evolução desse mundo, e como as coisas estão evoluindo, e algumas mais intensas e outras menos intensas. E é isso, é disso que eu queria falar hoje. Muito bem. Nós temos um corpo técnico aqui, gabaritado, Especialistas para me ajudar nisso. para falar sobre o assunto. Então, começando pelo cinema, pelo audiovisual, né? Os videogames também. Estão cada vez mais realistas ou mais fantasiosos, mas eles estão cada vez mais tecnológicos, querendo provar que aquela cena de terror é um terror, ele vai te deixar com medo, vai ter um capeta vivo ali de verdade, vai ter um espírito ali fazendo um negócio horrível, vai ter ali um crime real, vai mostrar os dedos das juntas quebrando, com som de dedo quebrado, e que o pai matou o filho, que sei lá o que aconteceu. É isso. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso é bom, que isso é ruim? Pra onde isso vai nos levar? O que isso significa pra nós enquanto sociedade? Então, é Natal? Não, ainda não. Quem nos dera. Eu acho que estão tentando criar uma realidade paralela. No sentido assim, eu não estou contente ou não consigo viver algo na minha vida real e eu projeto isso em algo digital, né? Algo tecnológico. É um meio de ilusão. E agora tem os óculos também, né? Que agora não, já tem alguns anos, mas tá ficando mais popular. Os óculos de realidade aumentada, realidade virtual. Mas não seria esse o papel, por exemplo, do cinema, que é a questão do entretenimento, que é a questão de te tirar da rotina, de te mostrar um outro tipo de vida, só que aí vai do gosto da pessoa, né? Então, por exemplo, eu me interesso por saber como é o som de um dedo quebrando, eu me interesso por saber como é uma parte do corpo quebrando. Assim, eu não vou fazer isso na minha vida real, mas durante o entretenimento eu posso ter isso. Não é o meu gosto, eu não me interesso por isso, eu mais ou menos imagino como é e não gosto de presenciar, assim. Mas você pode, assim, gostar de, por exemplo, fantasia, algum filme de fantasia, de aventura, de uma realidade paralela, como a Cláudia falou, bem inocente, assim, que ninguém quebra o dedo. E é uma forma de se desligar, de se distrair. O corpo, a mente precisa disso, né? Através da música, através das artes. Assim como tudo, tu tem que ver até que ponto que isso é saudável, né? Porque é sim bom você sair da sua realidade de vez em quando, mas quando isso se torna algo cotidiano, você deixa de viver o real e começa a viver o irreal, algo criado. E na verdade você não está vivendo aquilo, você só está representando. Mas como assim você vai querer assistir filmes 24 horas por dia? Não só filmes, mas jogos, por exemplo. As pessoas às vezes jogam 24, 48, 72 horas direto. Estão vivendo naquele mundo interno ali. Não tem Apesar de que no videogame ainda assim a gente tem a relação com outros usuários,
mas é só em torno daquele jogo. Mas isso daí vai muito da vida da pessoa, né? Sim. Porque se eu sou uma pessoa que a minha realidade de alguma forma não tá fazendo contente, eu vou querer me desligar de uma forma, né? Ou jogo, ou álcool, cigarro, ou outro tipo de droga. É que eu acredito, no meu ponto de vista, que a sociabilização é muito importante. Então, estar em um meio com pessoas diferentes, eu acho que é importante. Por isso, esse é meu ponto de vista do irreal. Mas às vezes isso não é acessível. Vamos dizer que você não se dá bem com a sua família, você não gosta do seu trabalho, você não gosta do seu chefe, você não gosta das pessoas do seu trabalho. Nossa, que vida difícil. Você não gosta das pessoas, entendeu? Que vivem ao teu redor. E eu acho que isso é bem comum, bem normal, assim. E daí? Então, é só lá naquele momento do jogo que você é você mesmo. Uma outra vida, ou tenta mudar a sua vida, ou você aceita. Uma terapia, né, gente? É muito importante, recomendo. Aí acontece de você ter um videogame, você fica lá no seu quarto e você interage com alguns usuários e tal, e ali você fica, entende? Então... Mas é que o mundo é tão amplo, É que- ficar bitolado somente ali... Cada um tem uma vida diferente, né? Querendo ou não. O mundo é amplo e as pessoas Não tô são dizendo diferentes. que essa pessoa é infeliz ou algo assim, mas eu acho que ela poderia aproveitar melhor. Tá, e daí o cara, tipo, ele fica tipo um expert em videogame. Ele fica um cara pro em videogames e depois faz campeonatos e coisas. Pra ele ficar pro, um dia ele teve que ter muita experiência de jogos. Ele teve que acumular muitas horas. Sim. Então, assim, não necessariamente o cara ficar, assim, meio que bitolado numa coisa, necessariamente vai levar para uma coisa ruim, né? Então, é muito... Se for parar para pensar, talvez seja muito da pessoa, da realidade da pessoa, das condições, das circunstâncias dela, em particular, e não das intensidades em si, assim, né? Porque eu posso viver a música muito intensamente, eu posso viver o cinema muito intensamente, jogos, eu posso viver tudo muito intensamente, tá aí disponível, mas a forma com que aquilo vai se desenrolar talvez vai muito de mim, do meu meio, da minha família, do meu DNA, da minha história, das minhas tendências. É uma opinião aí. Sim, e a minha opinião é o contrário. É a minha opinião. Sim, entendi. A visão de vocês, eu concordo com as duas, mas não era exatamente disso, dessa questão de intensidade, da pessoa jogar 30 horas, ser intenso por jogar muito. Não era exatamente isso que eu tava pensando. Era mais, tá, o jogo existe há algumas décadas, vai. Eu jogava Super Mario lá, ficava, sei lá, quantas horas, se fosse muitas, que seja. Jogando lá, pulando os quadradinhos e tal. Ah, tinha morte, ele morria, ele subia pra cima, morria, dava uma musiquinha alegre. Morte, pra mim, jogando Super Mario, era representado por esse signo, ele subindo, fazendo uma carinha, o olho ficava vermelho, acho, e morria, né? Era totalmente lúdico. Morte hoje num jogo qualquer, realista, com dragões, sei lá o quê, você vê o sangue, você sente a força do personagem ficando uma faca, uma espada, alguma coisa, você decepa a cabeça do inimigo, você vê aquilo real. Quase chega, se for um ser humano o personagem, quase parece que você está matando uma pessoa. E a minha visão não é de problematizar o jogo, também deve ser necessário problematizar tudo na vida, né? Muito bom. Mas das coisas serem tão reais, tão palpáveis, assim, de parecer uma realidade, sabe? E as pessoas gostarem, os jogos estão fazendo muito sucesso. Então é isso de... A mídia, as coisas estão trazendo a realidade de uma forma que as pessoas estão gostando e estão consumindo. Normalizando, né? E a minha preocupação é essa. É tão comum, é tão normal eu ver uma pessoa morrendo, eu matar uma pessoa no videogame. E eu não acho que a pessoa vai sair do videogame e vai sair matando as pessoas, como as mídias, as televisões dizem por aí de uma forma muito burra, né? Eu não acho isso. Eu acho que a pessoa ela tá se acostumando com a maldade, com a violência, ela tá internalizando isso, sabe? E será que isso tem algum efeito na nossa cabeça, para as próximas gerações, sabe? Esse desejo, por que a gente tem esse desejo de ver ele morrendo ali, uma pessoa no filme, de ver uma tortura? Por que as pessoas vão pro cinema ver isso, ver o demônio lá, super real no filme? Por que as pessoas gostam disso?
Essa é a minha questão. Que eu não sei se tem uma resposta. Mas Então, mas é uma assim, questão. minha humilde opinião sobre aquilo que você falou do jogo de decepar a cabeça de um ser humano e parecer muito real. O que eu acho? Talvez você possa pensar em quem que vai jogar esse jogo, quem que é o usuário. E talvez você vai chegar em um rapaz de 14 anos. Quando Talvez, hipoteticamente. Não, talvez. Então, para começar hipoteticamente o nosso raciocínio. Então você pensa como é a mente desse rapaz de 14 anos. Nossa, quero sair dessa mente, tá muito ruim aqui. Então, ele tem 14 anos e ele continua descobrindo o mundo de uma forma que ele não fazia na infância, porque na infância ele talvez ele tivesse muita aversão a sangue e pensar sobre a parte interna do corpo. Então, com 14 anos, mais do que nunca, você está pensando em como o corpo funciona por dentro. E talvez essa vontade de ele ver a cabeça sendo cortada não seja nem pela violência em si. Porque se ele não vive em um meio violento, uma família violenta, amigos violentos, se ele vive em um meio harmônico e ele não tem uma tendência genética, enfim, de ser violento, é possível que ele nunca seja violento. E que ele querer ver a cabeça sendo cortada seja só uma questão assim, de curiosidade mesmo, curiosidade da anatomia humana, de como seria se houvesse algum acidente de ônibus e uma pessoa tivesse uma cabeça cortada, como ele viu numa reportagem. Então, um jogo, de certa forma, possibilita isso. Talvez seja até uma abordagem científica, de ele querer entender como o mundo funciona e ele está fazendo essas descobertas. Aí você pega um outro indivíduo de 30 anos, seja homem, seja mulher. Talvez ele também tenha essa curiosidade da anatomia humana, de como a cabeça seria cortada, como se comporta. Talvez, na minha visão, as pessoas, a grande maioria, quando veem isso e isso agrada a elas têm esse tipo de abordagem, minha opinião, assim, e não uma abordagem violenta. Porque, assim, ao meu ver, quando você é uma psicopata, uma pessoa violenta, você não precisa desse jogo, né? Você não precisa de ter produtos para estimular, porque aquilo já está em você. Você vai querer fazer de verdade? Sim, eu sou uma pessoa... Não, eu gosto muito de ver séries de crimes e como que funcionou e como... Mas a minha curiosidade é mais pela mente da pessoa que executou. Não é saber o que, né, o sofrimento da vítima. Mas eu gosto de entender, assim, sabe? Mas por que levou essa pessoa a fazer isso? Aquele estudo que é feito nessas séries tem até A psicologia forense. Isso. Eu também gosto de ver. Então, é mais por curiosidade. E eu acho que não é alguma coisa que me amedronte, por exemplo, que eu vendo, existe uma pessoa que é capaz de fazer isso, sinais que ela demonstra, que eu vá ter, que eu fique com medo na vida real de achar uma pessoa assim. Não é algo assim. Não é esse sentimento que eu tenho. É mais pela curiosidade da psicologia ali, de saber assim, essa pessoa sofreu isso na infância, isso proporcionou que ela tivesse um pensamento dessa forma, desencadeou, enfim. Então, essa é a minha visão do porquê as pessoas talvez vão atrás de saber como que é um assassinato, enfim, né? É a minha visão, né? Pode ser que existam, sim, pessoas que vão atrás para descobrir como fazer. Pode, sim. A gente não sabe. Mas eu acho que é uma minoria das pessoas. Eu acho que é muito curiosidade mesmo. E assim, hoje a gente tem uma sociedade que tem os assuntos muito disponíveis. Então, você entra na internet e você quer saber como funciona, como é o envenenamento. Você pesquisa na internet e vai ter o que causa envenenamento, os sintomas, enfim. Então, eu acho que no videogame, tu consegue colocar meio em prática isso sem machucar ninguém. É uma experiência. É uma experiência. Por curiosidade. Tá, legal. Entramos num consenso que é curiosidade, beleza. E no outro cenário, digamos, numa TV qualquer, tem um apresentador falando lá todo dia, às 6 da tarde, que tem gente morrendo, que teve um cara que estuprou pessoas, e tem uma audiência que tá querendo ver isso.
Por que essa audiência tá ali? Por que ela volta todo dia pra ver o mesmo tipo de crime? Daí eu já vejo um problema. Porque assim, ó, talvez o que motivou a pessoa a ir ver aquilo seja também, de certa forma, a curiosidade. Talvez nesse programa não vai mostrar detalhes de como era a mente do cara ou de como ficou a anatomia, mas talvez as pessoas tenham interesse em assistir pelo fato de que é algo que muitas vezes local, que está cercando elas, e o interesse delas é saber assim, onde a pessoa estava indo. Ela estava indo para o trabalho, que horas eram, em que local era, como que era essa pessoa que abordou ela, o que essa pessoa fez, porque de certa forma ela está experimentando a realidade dela de outra forma. De certa forma é uma experimentação. Se eu estivesse naquela rua, eu passo por aquela rua, que horário que isso aconteceu, como que isso aconteceu, como era a cara das pessoas. De certa forma ela está experimentando e, enfim, também está de certa forma pensando que isso pode acontecer com ela. Só que o problema disso é que esses programas, eles têm um formato assim bem de pressão psicológica, né? Porque uma coisa é você ligar um jogo lá e jogar como você quer, e você tá tendo um entretenimento, você sabe que aquilo é uma ilusão. Agora uma coisa é assim, um alerta policial te dizendo toda hora que você tá num mundo de ódio, de crime, que o mundo não presta, que o mundo tá cheio de violência, tá cheio de louco solto por aí, a ponto de parecer que tem mais gente... A ponto de parecer que tem mais gente que não presta, que é bandido no mundo, do que gente que não quer fazer nada pra ninguém, o que não é verdade. Porque assim, uma pessoa de algum bom senso, que vive por aí, sabe que a maioria das pessoas são boas, assim, e não vão cometer crime, fazer alguma coisa ruim para outros, tal, são pessoas honestas. Mas esses programas, eles são dedicados a crimes, entendeu? Colocar de forma midiática, muitas vezes exagerar. Porque às vezes se você vai ver o que aconteceu, se você vai investigar por que aquela pessoa fez isso, ou como exatamente foi, quais foram as circunstâncias, muitas vezes, imagino eu, não foi daquela forma que foi colocado, que ele era aquele bandido perigoso, frio, calculista, sem vergonha. Esses programas, eles utilizam da curiosidade das pessoas, da proximidade das pessoas com o local ou com o tipo de pessoa que sofreu, para criar audiência. Na verdade, eles não estão interessados em informar, em fazer um informativo de precaução para as pessoas, mas para chamar a atenção, para aquelas pessoas se interessarem. Então, às vezes, pega uma pessoa que não tem tanto conhecimento, ela vai ficar apavorada com aquilo, porque ela não vai conseguir filtrar as informações de que isso aconteceu. Ela vai ficar com a informação de que isso pode acontecer comigo, e está acontecendo aí com todo mundo, e é uma coisa comum. Então, esses programas, a informação deles é lucro. Tudo que eles querem é gerar lucro, a audiência gera lucro. Então, eles não vão criar um programa que tenha que traga ali o perfil da pessoa, enfim, porque isso não vai chamar atenção. As pessoas, o público que eles estão atendendo não vão se interessar por isso, porque eles querem vai daquela curiosidade, mas eles não sabem nem exatamente do que eles têm curiosidade. Eles têm curiosidade do crime, mas de saber onde que foi feito e quem que eram as pessoas. Essa pessoa tinha tal profissão, enfim, coisas que se aproximem a ela. Aquela série do Netflix, daquele apresentador desse tipo de programa, lá da região norte do Brasil, que depois de um tempo ele começou eu não assisti a série, mas eu ouvi falar que é assim, que ele começou a encomendar mortes para aparecer no programa. Deixa isso bem claro, isso que você falou, que é só lucro mesmo, que é só você tem que ter crimes, tem que ter coisas ruins acontecendo para o teu programa girar, para dar giro. Então, nesse caso especificamente, eu concordo que é uma fábrica de medo, é uma fábrica de desgraça. A desgraça é vendida. E assim,
E assim, manipula as pessoas, assusta as pessoas, porque quem é o público que vai assistir esse tipo de coisa? É realmente uma pessoa que não tem esse filtro. Se a gente voltar alguns anos, é a mesma coisa da lógica do pão e circo, né? As pessoas iam por uma arena porque elas ganhavam comida para assistir as pessoas se matando. E comemoravam, e então o imperador continuava fazendo e trazia mais gente para ser morta ali. E ele que decidia se ia ser, não ia ser, e o público achava que tinha uma influência. E o que ele utilizava como bônus era um alimento, que eles estavam passando fome e precisavam comer, né? Mas as pessoas... Entende a lógica? Tipo, a pessoa ela vai por um motivo, mas ela acaba ficando... Não sei se viciada, ou enfim... Ela associa que aquele crime que ela tá vendo ali vai trazer um alimento para ela, sabe? Mais ou menos, na lógica do pão e circo. Sobre esse caso específico da TV, eu lembro que, desses programas de TV, eu lembro que ano passado, durante as eleições, houve uma discussão sobre regulação da mídia e que envolvia esse tipo de programa, né? E que deu muita polêmica, porque daí, regulação da mídia, mas a mídia tem que ser livre. Mas... Livre, é como se fosse livre. Tem X famílias que dominam todas as mídias do Brasil e assim nos outros países também. Então, justamente livre é muito assim, vaso esse discurso às vezes de livre, porque nada é livre, né? Tudo é uma questão de consenso, ou não. Ou você tem um consenso social de que é melhor para a sociedade não existir esse tipo de programa, esse tipo de abordagem, ou você, sobre o título de ser livre, você deixa solto fazendo o que quiserem, né? Então, eu vejo que livre nada pode ser, né? Tudo tem que ter um consenso, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm gostos diferentes, o que é bom para mim não é bom para o outro, né? Então... E a liberdade não é democrática também, né? Sim. Se você tem mais poderes, mais instrução, você vai ter uma liberdade diferente da pessoa que está lá na periferia, numa situação de risco, sem paz, morando na rua. Sim, é uma de interpretação diferente, né? Então é uma questão interessante, assim. Eu vejo que, de certa forma, com esse programa, os donos das emissoras não vão terminar com eles, porque eles vão ter o bom senso de que isso não faz bem para as pessoas. Deveria, de certa forma, ter uma iniciativa assim, pública, tal, da sociedade, de alguma forma, organizada, política, de não permitir que esse tipo de abordagem, assim, minha visão. Esses programas também, eles têm o objetivo, às vezes, nem de mostrar que alguém está solucionando aquele crime, sabe? Então, enfoca como se fosse um super-herói, né? Aquele policial, enfim, aquela advogado que solucionou, que pegou aquele caso, abraçou. Então, na verdade, tu vai criando ícones, né? Que também não é adequado, porque o serviço público ele deve ser impessoal. Sim. Então, a pessoa que está ali, ela está exercendo uma função, e aquela função servidor, vai ser né? exercida da mesma forma por qualquer pessoa. De quem independente seja. do crime que aconteceu, né? A sociedade toda, ela, né, pelo poder público, ela tem que ser atendida. Porque é um Estado de direito, Que então é ele vai direito, seguir a lei. Então quem estiver ocupando aquele cargo vai fazer conforme a lei e não conforme a vontade dele ou a moral dele, enfim. Ou o impacto que aquele crime, enfim, trouxe para a sociedade, né? Que tipo mobilizou tantas pessoas que ficaram chocadas, impactadas, enfim. Sim, faz sentido. Nós vivemos, né, num velho oeste de bandidagem e tem alguns heróis, alguns mocinhos que salvam a gente. Assim. É algo bem, realmente, bem fabricado, assim, né? Uma realidade bem fabricada. Sim, pra você ver, né, o quanto a mídia, os veículos de comunicação, a lógica mercadológica, as marcas, os produtos, como tudo isso tá ali, né, à margem da sociedade, meio que mandando o que vai acontecer, criando tendências, né, e a grande massa, claro, vai obedecendo, vai seguindo sem pensar em muita coisa, né, muitas vezes. E as pessoas não seriam mais livres, de certa forma, a nossa sociedade, de modo geral, teria mais liberdade se as pessoas tivessem consciência da realidade, tivessem
mais instrução sobre como as coisas realmente são, como as coisas realmente funcionam, e elas tivessem a capacidade de fazer escolhas, né, e não serem influenciadas assim de modo tão infantil. Acho que Isso seria algo que daria mais Acho que as liberdade. pessoas teriam mais liberdade se elas conseguissem ter o próprio discernimento das coisas. Sim. Né? Eu faço a minha interpretação e não julgo certo e errado. Ou fulano disse que isso é errado, então isso é errado. Não, eu tenho a minha própria opinião sobre isso. Acho que a liberdade vem a partir do momento que você consegue ter uma visão geral da situação e ter a sua opinião. Quando alguém está te dizendo que não, que você tem que pensar assim, você já não tem mais liberdade. Concordo, mas eu acho que o grande problema é chegar nesse discernimento, né? Porque não é uma coisa acessível, informação existe aí a rodo, mas não é tão acessível para todo mundo da mesma forma. E também saber classificar que informação que é como seria a palavra aqui? Confiável, também é difícil Até para quem tem super Sim. discernimento. né, que informação que eu posso tirar bom proveito ou que é só meramente Fake news. A única forma é a educação, não tem jeito. Né? Enfim, você ter estudado, ter lido, ter conhecido o método científico, conhecer sobre o mundo, assim, ter tido essa oportunidade. Né? Mas enfim, né? Gastos congelados por 20 anos com educação. Vamos ver onde a gente vai estar daqui 20 anos. Outro tema para fechar que eu queria falar sobre dentro dessa lógica da intensidade é a questão da pornografia. Porque a pornografia existe desde sempre, né? Desde que tem fotografia, né? Porque antes não era fotografia. Será que tinha pintura rupestre de pornografia? Olha, acho que devia. É uma coisa tão intrínseca do ser humano. Animal, né? Porque nós somos animais, dá licença. E é uma coisa animal, você deixa os dois cachorrinhos aí, um vai tentar montar no outro, seja pra mostrar o poder que um manda no outro, seja pra procriar, Reagir, seja pelo instinto. né? Isso. E a gente, se a gente andasse pelado por aí, não sei, quem sabe, talvez a gente vai ser igual eles, né? Tirar o bumbum, não sei. Mas eu acho que sim, a pornografia, o sexo, a sexualidade está presente desde que a pessoa, desde o Adão e Eva lá, desde das bactérias no oceano, sei lá qual foi o primeiro ser. E é isso, né? E a cada década a gente tem uma nova estética pornográfica, um novo segmento pornográfico. Teve a questão quando acabou os DVDs, a reinvenção da pornografia através dos meios digitais. E as classificações vão mudando, né? Desde sexo com animais, sexo incesto, com 3 pessoas, com 4 pessoas, com 100 pessoas. Tem filme, eu não lembro o título, mas eu vi uma entrevista da atriz, o nome dela, Zoraya, sei lá. E os 100 alguma coisa. Daí ela e 100 caras. 100 caras. Assim, gente, pra mim é bem claro que tá havendo uma intensidade assim no pornô que, ver um casal, ver uma homenagem, ver qualquer coisa, digamos, mais básica, já não é mais suficiente. As pessoas querem cada vez mais brutalidade, mais, não, a atriz, o ator tem que estar rachando ali no meio pra ser legal. Tipo, a demanda das pessoas de quererem isso e a resposta da indústria de dar cada vez mais isso me mostra essa visão de que, opa, as pessoas estão doentes da cabeça, o que está acontecendo, sabe? De você gostar de ver isso quando o sexo passou a ser algo, deixou de ser algo prazeroso e passou a ser algo compulsivo. Pode continuar. Então, assim, acredito que nessa questão do pornô dá pra fazer uma comparação com aquela questão do programa policial. Uma coisa é quando eles te colocam uma coisa, o pornô é isso, a TV é isso, né? Isso, é só isso que tem. Outra coisa é, não, eu tenho a opção de ver um hardcore ou se eu quiser ver um softcore, uma coisa mais romântica, eu também posso. Então a galera diz que realmente existe um formato pornô que coloca que tem que ser aquela bateção, tem que ser um cara de pinto muito grande, né? Que a guria tem que eles têm que fazer várias posições e tal. E se você vê que o pornô é só isso, é ruim, né? Mas existem, assim, vamos dizer, outros formatos,
outras escolas e tal, a própria Erika Lust, né? De que é um pornô diferente, um pornô com sentimento, né? Não é consentimento, é consentimento. Ela que tem aquela produtora de pornô pra mulheres? Isso, eles dizem que é pornô pra mulheres, mas por que não é pra homem também, né? Então... Pra você ver, né? Porque a mulher é romântica e o homem... E por que o homem não pode ser romântico? Isso é talvez isso seria um lado negativo desse pornô hardcore, que o homem tem que meter loucamente e a mulher sempre naquelas mesmas posições e a mulher só levar. Submissa, isso. Tem que levar na cara. Cuspida, enfim. Né? Mas eu acho que essa questão da Erika Lust... Erika Lust. A questão da Erika Lust, eu acho que ainda é positivo, porque, a priori, o pornô foi feito para homens, né? Sim. Toda a história dele é meio que pra isso. Aí ela já é quase a invenção de um novo mercado para abrir portas para a mulher se sentir, sei lá, representada. E pode revolucionar tudo, né? Tanto a mulher quanto o homem. Por que a mulher não pode ter tesão também? Por que só o homem tem vontade de trepar e a mulher não? Né? Então, pré-histórico isso. Entende? É algo que... Como assim? Nesse sentido de quando você coloca muitos... você coloca que as pessoas têm esse perfil conforme o gênero, talvez... E você tem que ser assim, não importa quem você seja no mundo, talvez isso seja negativo, né? Mas não o pornô em si, porque como você falou, o sexo, a pornografia, a vontade de ver alguém fazendo sexo ou fazer sexo é algo intrínseco do ser humano. Enfim, é natural, é ok, tipo, você tendo consentimento. Sexuado, né? Agora é consentimento tudo junto. Assexuado. Tá? Tem seres humanos que não têm interesse em fazer Sim, sexo. também. Vale lembrar. Ok, também deve ser respeitado, né? Porque as pessoas são muito individuais. Então, você às vezes é hétero, mas é hétero com essas características. Você é bi com essas características. Você é homo com essas características. Você é assexuado, mas dentro dos assexuados você pode ter muitas peculiaridades. Então, as pessoas são muito diferentes. Então, assim, a questão do pornô, claro, eu vejo assim, que você vai ser um viciado, ou que você só vai pensar naquilo, só vai querer ver pornô o dia inteiro. Se houver algum problema no teu meio ali, na tua família, nos teus amigos, no teu trabalho, algo que você queira desligar do mundo, que o mundo esteja tão ruim que você pegou alguma coisa, seja pornografia, seja jogo, seja alguma droga, você vai ficar naquilo. Mas aí você tem que ver que não necessariamente o problema é aquilo, mas sim o teu meio. O problema passa a ser aquilo quando aquilo de alguma forma te limita na tua forma de pensar, seja através de fazer você pensar que o mundo é um velho oeste, seja você pensar que o mundo você tem que ter um pinto grande e enfiar sem parar. Então assim, algumas coisas. O mundo não é isso, assim, algumas coisas nisso que te limita, como ela falou, pode ser prejudicial, mas não necessariamente que o todo é ruim, que a TV não preste ou que o sexo não preste. É o equilíbrio, né? O equilíbrio das coisas. Então, até o momento que aquilo tá sendo prazeroso, ok, legal. Agora, quando aquilo começa a te limitar, começa a ser algo que você precisa fazer, que você sente necessidade daquilo, mas e que fica consumindo a tua vida em função daquilo, então em tudo, né? Tanto quando você assiste muita violência, né? Quando você vê pornografia em excesso. Então essas são coisas que te limitam. Isso já pode ser considerado como uma parte de uma doença. Então, sim, isso não é você positivo. Não faz mais porque você é obrigado a fazer aquilo, você tá viciado. Você não faz porque você tá curtindo aquilo, você faz porque você precisa fazer aquilo. Tornou-se um hábito. Sim. Um vício, né? É um vício. Como se fosse química, só que é psicológico, físico. Gente, não tá fácil aí, mas tem que ter equilíbrio. É equilíbrio, gente.
Então tá, vocês querem falar de mais alguma coisa? Como ter equilíbrio num mundo desequilibrado? Assim, não um mundo, nossa sociedade, mas o universo em si, né? Parece que o universo foi criado para ser assim, né? Para ser bagunça, para ser... Olha para as pessoas, olha para os animais, para as plantas, tudo é tão diferente. Aí, eu sou muito diferente de uma samambaia, mas a gente veio dos mesmos átomos. Mas assim, o universo, a natureza foi testando. Diferentes. Mas é que talvez eles foram testando de tantas formas que saiu uma coisa. A natureza, né? Tá. A natureza, os Achei que átomos. era Deus. Que você pode chamar de Deus também. Foi sendo testado de tantas formas loucas e sem nenhum equilíbrio, né? Tão aleatório que saiu assim diferente. Te adaptou a tua função, te adaptou. Então, são várias coisas que fizeram você ser como você é. E a samambaia como ela é. Sim. Mas isso, considerando que nós viemos do mesmo lugar, você não para pra pensar e pensa que houve um desequilíbrio e foi testado de muitas formas e o resultado saiu muito diferente. Sim. Então, dizer que tem que ter equilíbrio é complicado no nosso universo. E você não tem equilíbrio então com a samambaia? O que você tem contra a samambaia? Não te fez nada. Não, eu tô dizendo que nós somos muito diferentes. É isso que eu quero dizer. Que o que nos originou, o que nos originou talvez tenha sido algum desequilíbrio, né? O Big Bang, explosão, tal. Então não vamos condenar o desequilíbrio, né? Vamos aceitá-lo e entender que ele faz parte da nossa vida e, enfim, só buscar estar bem dentro do possível, porque também não é possível estar bem sempre. Olha. Para você estar bem, para existir esse conceito estar bem, tem que existir Estar o conceito mal. estar mal. Pra você saber quando você tá bem. Exatamente, porque senão não existiria estar bem. E o Starbucks existe. Exatamente. Tá, e se você é uma pessoa que está numa situação de alguma dependência por jogos, pornografia, Ou pro sexo. o que você vai fazer? Você vai fazer o que na sua vida? Você vai tentar olhar em redor e ver o que está ruim, o que precisa melhorar, ver que talvez aquilo seja um cano de escape para você. O que você está mascarando com aquilo? Sei lá, procurar um profissional, ou algum amigo, ou alguém para conversar, ou pesquisar na internet, no Quora, em algum site de respostas. O que você pode... Acho que não, gente. Acho que você vai procurar um profissional antes de tudo. Isso. Mas isso também não é... Falar é fácil, mas para uma pessoa que não se vê como tendo um problema psicológico, dizer que você tem que procurar um profissional é uma ofensa. Por quê? Eu não sou louco. Não, e às vezes não vem da pessoa, às vezes vem de alguém próximo da pessoa. Às vezes alguém que convive com essa pessoa que vê que aquilo ali não tá normal. E tem que também partir dessa pessoa. Essa pessoa não pode fechar os olhos e falar não. De ter um apoio da família, você diz. Não só familiar, mas amigos, enfim, qualquer pessoa. Toque, né? Porque às vezes a pessoa não tá percebendo. Uhum. Até ela perceber demora. E se a pessoa E ela também entra em negação. E se a pessoa não tiver amigos e familiares para dizer isso pra ela? Aí Ela vai ter que partir dela? vai ter que partir dela. Mas eu tô dizendo que não, muitas vezes não depende somente dela. Depende também. Às vezes ela não vai conseguir dar o pontapé inicial. Tem um autoconhecimento, né? Que também é uma coisa difícil de ter, de exercitar. E muita gente também não tem interesse em ter um autoconhecimento. É que pra que serve isso? Ter autoconhecimento, entende? Você só aprende com a prática, na vida é assim. Você só aprende muitas vezes, se você não teve a oportunidade de aprender na teoria, você só vai aprender na prática. E às vezes você teve a oportunidade de aprender na teoria, mas assim é natural, acredito do ser humano querer testar assim pra ver se é aquilo mesmo. Querer, né, quebrar a cara. Sim, mas através disso você vai construindo o seu autoconhecimento, de saber os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, a sua vida, o que te incomoda nela. O É que você te olhar pra fere, dentro o que e não entender da tua cabeça, assim. É o que eu eu entendo, né? O que eu só queria dizer é que, em resumo, talvez não dê pra gente dizer assim, pessoas tenham um equilíbrio, procurem um profissional, tenham um autoconhecimento. Talvez o que a gente pode concluir é que assim, a gente vai tentando que uma hora vai dar certo, assim, depende da sua força de vontade, assim. Vai tentando, vai vendo onde tá certo, onde não tá, o que talvez possa mudar. Por que o autoconhecimento não pode ser tentativa e erro? Mas o autoconhecimento... é tentativa e erro. Sim, mas quando o você olha pra autoconhecimento... dentro e viu uma situação que você não gostou e você autoavalia ela,
da Não. forma como você reagiu, é tentativa e Não, erro. mas eu não tô assim debatendo a questão do mérito do autoconhecimento. Ele é bom, mas de colocar assim, de que o autoconhecimento é o resultado de um processo e não algo que você, uma receita de bolo. Não. Você diz assim, você receita para uma pessoa, tem autoconhecimento, daí a pessoa, beleza, tem um autoconhecimento. Não, É a uma gente passa questão a vida de, toda- então talvez dizer, Legal. tem autoconhecimento, talvez seja Mas se a pessoa equivocado. nunca começar Talvez dizer assim, aprender. tente, pessoa, tente. Se a pessoa Isso nunca vai resultar no autoconhecimento. começar, ela vai ficar sempre... Então, Entendeu? é isso que eu quero dizer. Talvez esse seja assim o prognóstico para a pessoa. Pessoa, tente, Ah, eu tente não tô viver. receitando nada É. pra pessoa. Eu tô falando, são coisas que eu acho que seriam positivas. A gente tá dizendo assim o que as pessoas têm que fazer nesse podcast. Incluindo a gente. Não é para isso né? que serve esse podcast, para gente dizer para as pessoas como resolver os problemas da vida dela. Ou então. gerar mais problemas. Então, enfim. Mas cabe a elas escolherem se elas querem ou não. Exatamente. Sim. Mas eu acredito que essa minha receita é bem neutra, assim. Pessoa, tente se estar bem. Tente estar bem. Como você vai fazer depende aí da sua vida, das suas peculiaridades e tal. Só não mata ninguém, tá? Se a pessoa for um psicopata, Não é machuque os difícil animais. você pedir pra ela não matar ninguém. Mata um mosquito. Com a raquete, aquelas que faz tic-tic. Aqui não sabe. O mosquito tem a sua função na natureza, gente. Mas entre Algum matar budista alguém- não mataria mosquito. Mas entre matar alguém e mosquito, né? Mas se a pessoa sente necessidade de matar alguém, é difícil você pedir que ela mate mosquitos. Ela tem que Não procurar é a mesma coisa, não tem ela ossos tem que quebrando. procurar um especialista da área de psiquiatria, né? Porque tá com problema, não é verdade? Sim, super normal, né? Eu sou um psicopata, então, psiquiatra, eu vim aqui porque eu sou um psicopata, eu tenho vontade de matar alguém. Ai, vocês nunca tiveram vontade de matar ninguém, gente, só eu. Mas assim, a eu raiva já na hora, tive. mas não. De olhar, meu Deus, esfregar a cara dessa pessoa no asfalto até sangrar e sair os ossos pelo crânio. Já tive. Então, todo mundo teve. Não, mas é assim, tipo, momentâneo, né? Não é algo que tu Não é fica algo que tu vai planejando planejar e durante executar. semanas. Nunca executei ainda. Planejar já. Do que você estava falando mesmo? Da evolução humana, né? Acho Vocês que já seria- viram como que um corpo cabe perfeitamente numa mala? Não. Ele vai se dobrando, gente. Como? Pensem nisso. Quando ele foi né? esquartejado. Não, é porque a gente tem as dobras bem certinhas, ó. O pé, é que aqui a gente tá flexionado, né? Mas quando a gente tá morto, eu acho que fica mais mole. Aí, tipo, vai encaixando, né? O pé encaixa aqui, aí aqui. Não precisa nem Fica um esquartejar. quadrado. É. Nossa, tipo contorcionista, Me né? contem. Gente. Testem e me contem. É porque é uma dobra, né? A gente é todo dobradinho. Tem aqueles contorcionistas que entram em caixas e coisas. Sim, esse ali é fácil, né? Então, eles têm um treinamento, né? Sim. Enfim. Devia ali aprender, né? Eu só acho que seria muito legal viver, além de conviver com essa Samambaias que eu já conheço, e com o Felipe que eu já conheço, seria muito legal ter visto os dragões, quer dizer, os dinossauros, né? A pessoa, eles iam comer a gente em 5 segundos, mas... Sim, seria muito legal viver com um dinossauro andando por aqui. Tipo, lá vem. seria um sonho. Corre, Aquele corre. possudo, assim, passando do lado do Mas pé. ele Assim. come essa folha, né? É só herbívoros, tinha que ser todos herbívoros. Aí eles iam comer essa Samambaias que o Felipe não gosta. A família de dinossauros, vocês não assistiram, é tão legal. Eu Mas se gostava. houvessem dinossauros hoje, provavelmente eles iriam viver em áreas verdes, assim como as onças e coisas, né? Acho que não ia caber os dinossauros e a gente no planeta Terra. Eles são muito grandes. Mas tem muito verde no mundo, principalmente aqui na América do Sul, Não, no mas Brasil. eu tô falando pelo contingente populacional que existe hoje, mais o tamanho dos dinossauros, sabe? Porque eles eram de grande... Talvez eles estivessem em extinção. Eles Eles vivessem só em área... Não, hoje eles estivessem em tá. extinção, se existissem. Provavelmente, né? Vivessem Com a só em sociedade que a áreas, gente tem hoje, áreas sim. de preservação. assim. Ia ter caça de dinossauro, ia Isso. ter óleo de dinossauro pra beber, Sim. Só costela de dinossauro, hambúrguer de costela de Marfim dinossauro. de dinossauro, enfim. ia ter a bilha afrodisíaca do dinossauro. Vela de dinossauro. Que né, na China tem bastante. Sim, enfim. Exatamente, o dente afrodisíaco do dinossauro. Daí o pessoal ia andar com Um dente pendurado. De dinossauro. um dente. Sim. Eles são da pessoa, do bebê.
enfim, gente, cuidem dos dinossauros, tá? Porque eles sempre existam. E cuidem de vocês também, porque vocês também são importantes para a existência humana. Gente, mas brincadeiras à parte, né? Se você tem alguma questão que você não está contente na sua vida, que você acha que está atrapalhando a sua vida, procure ajuda profissional, né? Ou psicólogo, psiquiatra. É importante, a gente evita, assim, que às vezes a pessoa, né, termine com a sua vida ou que acabe um sofrimento, né? Que ela vem passando. E existem tantas formas das pessoas buscarem ajuda, então não fiquem no sofrimento. A gente não precisa ficar sofrendo, a gente tem solução para as coisas. Talvez não seja a solução que você acha que é, mas ela vai se solucionar da melhor forma possível. Mas isso é difícil também procurar um profissional, assim, quando você não tem uma doença assim, exposta, né? Porque você vai chegar, lá nesse psicólogo, psiquiatra, e como que é essa pessoa? Como ela vai te tratar? Ela vai ser profissional contigo? Como que ela vai abordar o teu problema? Ela vai te julgar? Né? Profissionais da saúde mental não julgam. Não existe julgamento numa terapia. Não existe certo e errado. Existe o teu pensamento e existe a forma com que você vai lidar com ele. E o que eles vão fazer nessa terapia? Eles vão te dizer o que você tem que fazer para arrumar a sua vida? Não. Tudo vai a partir de você. Eles vão dar o caminho. Às vezes o que acontece é muito abrir a sua mente, porque às vezes você está tão fadado a pensar da mesma forma que você não consegue solucionar seus problemas. Porque você vai ter uma oportunidade de conversar com alguém sobre aquilo que você não conversa com ninguém. Isso. E você vai ouvir você falando aquilo, você vai ter um diálogo com uma pessoa a respeito daquele tema, que é algo que você não faz, porque você fica só pra você. Sim. É essa a ideia. Essa é a ideia. A ideia não existe uma receita secreta, faça assim. Não. É você conversar com alguém que tenha alguns métodos que possa te ajudar a solucionar os seus problemas. Ou seja, então quando tu fala em psicólogo, psiquiatra, profissional, na verdade é alguém para conversar sobre aquilo que está te incomodando. Sim, só que assim, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com qual pessoa a gente conversa. Um profissional? Não, tô falando uma pessoa leiga. Ah, tá. Um profissional, ele já tem uma visão daquilo, ele tá preparado para isso. Agora, uma pessoa leiga, às vezes pode te dar um conselho que não seja positivo. Equivocado. E vai ter um viés, né? Sim. Ela vai fazer o que ela acha que você devia fazer, não o que você deveria realmente, que pra você vai ser melhor. Então, assim, a opinião dela sobre a tua vida. Sim. Então, tu tem que tomar cuidado também. Por isso que eu falo tanto recomendo que a pessoa procure ajuda profissional. Porque esse profissional, uma coisa... Porque assim, quando você vai falar com um amigo, por exemplo, esse amigo, ele tem um sentimento por você. Então, a forma, às vezes, tá acontecendo isso, tal pessoa fez isso pra mim. A pessoa fica com raiva da outra pessoa e sugere, às vezes, que tu faça alguma coisa negativa com a outra pessoa. Já quando você procura ajuda profissional, não tem esse envolvimento sentimental. Então, ela consegue ver de fora e te ajuda de uma forma muito melhor. Então, é isso. É muito bom. Então é isso, gente. Temos um programa. Querem dar algum recado final? Sejam felizes, procurem se virar, porque o mundo é isso, é se virar e se encaixando as coisas. Minha perspectiva de vida, assim, alto para meus 30 anos. Eu com os meus 25 anos. Posso dizer que a gente nunca existe um ápice que a gente chega, a gente sempre tem desenvolvimento e crescimento, e o que eu falo é pra gente tentar viver da melhor forma possível. Às vezes não é como a gente quer, gente, mas a gente vai se adaptando. E isso pode ser bom, não sei como a gente quer. Porque às vezes a gente planeja e não dá certo, só que daí a gente relaxa e fica mais de boas. E as coisas naturalmente começam a acontecer boas, só que totalmente diferente do que você tinha planejado, e acaba sendo até melhor do que você imaginou.
o diferente não é ruim, né? Sim. Ele só não é o que você estava esperando. Exatamente, às vezes acontece um acidente, você pode queimar a sua casa, seu colchão, a sua cama, mas o lado positivo, você pega e compra uma cama novinha, cheirosa da loja. Eu sou Ana Abelha, no auge dos meus 22 anos, eu digo curta a vida doidado e enchem a cara toda sexta, viu? E usem camisinha, viu? Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, envie um e-mail para o e-mail que está aqui embaixo, na descrição. Siga-nos nos Instagrams da vida, estão aqui embaixo. Cláudia, eu posso pôr o seu dessa Pode. vez? Eu coloquei da outra porque você disse que não queria. Então tá isso, gente. Beijo da abelha. Até a próxima. Cuidem-se.